Muitas mulheres que têm essa questão de inferioridade, né? De não se sentirem capazes. Eu acredito que até a Bíblia mostra o exemplo de alguns homens que tiveram esse É. olhar, né? A gente olha para Moisés, Moisés com tudo que ele já tinha vivenciado ali, ele começa a achar, será? Até que Deus diz assim, tá, eu vou mandar Arão com você, né? Eu vou te ajudar, né? Eu fico brincando que Deus ele é perfeito em tudo que faz, né? Mas a gente, enfim. E aí você vai olhando que na caminhada as pessoas vão se desenvolvendo. O que é que eu tenho para falar para essas mulheres? Eu tenho para dizer para elas que é, andem com o Senhor, sabe? Se relacionem com Ele. Porque todos nós passamos por uma fase da vida onde a gente olha e diz assim: como que Deus me chamou para isso? Eu devo ter coisa da minha cabeça. Uhum. Como que Deus vai me usar nisso? Por quê? Porque a gente fica olhando só para nós, ou para a situação, ou o momento que nós estamos vivendo. E muitas vezes as mulheres elas têm esse medo e se ver pequena por causa da comparação. Uhum. Então elas veem uma grande mulher pregando, por exemplo, você olha para uma conferência dessa, você vê uma Helena Raquel Uhum. com um vocabulário que você diz, meu Deus. Deus, né? Com uma inteligência, uma sabedoria que você vê assim, tem a parte humana que você vê, como ela mesma fala, não, eu estudei, eu fui buscar tal, mas tem a parte que você diz assim, cara, como Deus faz, Uhum. né? E você olha para uma Raquel, você olha Uhum. para uma Lola. Então, eu vou dizer para você o meu próprio testemunho. Quando eu fui chamada para dar aula, que me falaram assim, olha, você vai dar aula de fruto do Espírito. Quem me deu aula de fruto do Espírito foi a pastora Raquel. Uhum. Na hora que me disseram, olha, vai ser para você dar fruto do Espírito, eu falei, não quero. Porque eu falei, Deus me defenda. Como que eu vou dar aula? Olha, veja, não estou diminuindo ela, mas estou querendo dizer que eu entendo essas mulheres. Como que eu vou dar aula da pastora Raquel? Era assim. Uhum. Porque para mim foi uma matéria e uma aula que eu disse, uau, Uhum. entendeu? E ela dá, flui, porque no carisma a gente aprende isso. O Uhum. pastor Adriano, ele ensinou isso muito bem para mim. Ele disse assim, Ana, no carisma, não é você que escolhe a matéria, é a matéria que escolhe você. Então, eu olhava para aquilo e dizia assim, cara, eu não vou dar aula de fruto do Espírito, porque eu olhava para Raquel, comparação, Uhum. né? Então, obviamente, que eu tô olhando para uma mulher que teve uma caminhada, um processo. Então, hoje ela chegou, na época, né? Hoje ela já tá voando muito mais. Mas na época que eu fui chamada, que ela era professora lá na matriz, eu dizia, como que eu vou? Eu já estava querendo me comparar no processo dela. Uhum. Então, isso faz com que a gente. E o inimigo usa isso. Muito. Porque o inimigo ele vai usar desse espírito de intimidação, trazendo para nós a comparação. Uhum. Como que você vai fazer isso? Olha, olha para ela, olha quem lhe ensinou. Uhum. Você ensinar o que ela lhe ensinou, jamais você vai conseguir. Uhum. Então, eu acredito que é essa questão da falta de relacionamento com Deus. Porque quando seus olhos estão fitos no Senhor, não há frustração, não há comparação. A gente respeita, por exemplo, jamais eu vou olhar para você e dizer assim: meu Deus do céu. Eu nunca vou conseguir fazer um podcast. Olha como essa menina tem essa espontaneidade. Mas você passou por um processo. Uhum. Você foi chamada para esse tempo, para isso. Uhum. Entende? Então você se preparou. Deus te chamou, houve um despertamento. Uhum. E você foi continuar fazendo, se esmerou em algumas coisas. Então isso quer dizer o quê? Que você correspondeu ao chamado que Deus trouxe para você nesse tempo. Então todos nós temos esse processo. As mulheres são maioria na igreja, sempre foi. Quando você vai Uhum. estudar a história, você vai ver isso. Mas hoje eu tenho visto que as mulheres, elas têm esse medo por causa da comparação. Uhum. Então, olha, aí vê alguém que está cantando muito, ela canta. Ela olha e diz assim, ai, eu não vou conseguir. Será que foi isso mesmo que Deus falou para mim, que eu ia servir na minha igreja cantando no louvor? Uhum. Não, não consigo. E Deus olha assim e diz assim, não, não tem nada a ver com você. Porque quando Deus nos chama, Ele não nos chama a partir de quem aqui, mas de quem Ele nos criou para ser. Então Uhum. Deus já nos vê lá no futuro. Então é igual Pedro. Olha, Pedro, você vai ser agora. Vem comigo, me segue, Simão, porque você vai ser pescador de homens. Eu estava pescando Uhum. peixe. Entende? Então, são situações que, se eu e você não nos atentarmos, eu tenho visto muito isso. A intimidação. Então, as mulheres que se sentem pequenas, se sentem com medo de fazer ou corresponder ao chamado que Deus tem para a vida delas,
tenham cuidado, porque às vezes a gente confunde temor com medo, É. com intimidação. Às vezes a gente confunde, né? Por exemplo, era o tempo de desacelerar quando eu fui fazer o carisma, mas depois eu não queria mais, porque eu achava que era isso que Deus tinha pra mim, pro resto da vida, pronto, é pra Uhum. parar, entendeu? Só que eu tava usando de uma palavra que Deus me deu pra ficar guardada ali, pra ficar cômodo. E o que é que o inimigo fez? Usou dessa palavra pra me paralisar. E é isso que ele faz. Por quê? Porque ele sabe que por detrás de cada mulher que entendeu o seu propósito em Deus, o inferno não tem poder de parar essa mulher.